Provavelmente todos nós já ouvimos falar que usamos apenas 10% do nosso cérebro e que se pudéssemos usar mais, seríamos extremamente inteligentes. Mas antes de tudo, vamos esclarecer o que significa esse número de 10%. Há muito tempo, quando a histologia e a formação dos órgãos através das células foram estudadas, descobriu-se que apenas 10% do cérebro é formado por neuroníons, ou seja, 90% das células cerebrais não são neuroníons, mas sim células de suporte ou tecido conectivo, que mais tarde foram chamadas de células gliais. O que é interessante é que antigamente acreditava-se que os neuroníons eram as únicas células funcionais do cérebro e que as células gliais eram apenas de suporte. Então essa definição de que só usamos 10% do cérebro foi dada porque é o espaço ocupado pelos neuroníons. No entanto, nas últimas décadas, descobrimos que as células gliais são muito mais importantes na função neural do que apenas no suporte físico. Essas células podem inibir e ativar neuroníons, conectar-se com eles e até controlar sua atividade. Então, de repente, essas células gliais que antes eram vistas como células passivas no cérebro, foram vistas como muito funcionais. Para entender como o cérebro funciona, uma analogia simples pode ser feita. Os neuroníons são os substantivos de uma frase e as células gliais são os verbos, os advérbios e os modificadores de todos os substantivos. As células gliais são uma parte integral e muito funcional de toda a atividade neuronal. Portanto, a antiga ideia de que somente os neuroníons estavam envolvidos no funcionamento do sistema nervoso foi substituída pelo fato de que agora sabemos que as células gliais também estão. Logo, não estamos lidando com apenas 10% do cérebro, mas sim com 100%. Temos acesso a todo o nosso cérebro. A qualquer momento. Isso não significa que usamos 100% do nosso cérebro o tempo todo. Descobrimos que quando começamos a viver em padrões e hábitos, ativamos apenas certos caminhos neuroniais que se tornam habituais. Como resultado, eles são os caminhos que têm preferência no nosso dia a dia. Se nos envolvermos em atividades que ativam todo o cérebro, poderemos melhorar nossa consciência, percepção e habilidade de controlar nossa própria vida. Basicamente, podemos usar todo o nosso cérebro quando passamos a pensar de forma holística, em vez de simplesmente reproduzir programas recorrentes que se repetem várias e várias vezes, ativando os mesmos caminhos neurais. Agora, estamos descobrindo que existem várias atividades que podemos nos envolver para ativar todo o cérebro. Algumas delas consistem em exercícios cerebrais que integram o corpo e o sistema nervoso. Por exemplo, a minha mão direita é controlada pelo meu hemisfério esquerdo e a minha mão esquerda é controlada pelo meu hemisfério direito. No entanto, se a minha mão direita, que é controlada pelo hemisfério esquerdo, cruza a linha do meio do meu corpo, isso será simultaneamente captado pelo meu outro hemisfério, e agora ela está naquele território também. Quando você cruza seus braços ou pernas, está fazendo com que os dois hemisférios trabalhem em harmonia. Ao ativar a sincronização do cérebro, o hemisfério direito e o esquerdo trabalham simultaneamente, o que ativa uma espécie de superaprendizagem, pois quando os dois hemisférios trabalham em conjunto, obtemos características muito superiores das funções neurais. No entanto, a partir dos 7 anos, começamos a manifestar esses padrões e hábitos. A dominância cerebral se refere ao fato de que durante o dia não temos uma sincronização constante entre os dois hemisférios cerebrais. Eles oscilam como ondas e às vezes usamos mais um lado e às vezes mais o outro. Isso é conhecido como dominância cerebral, quando um hemisfério exerce mais influência sobre o outro. O problema é que integrar nossas vidas é difícil por causa da dominância cerebral, já que o hemisfério esquerdo é baseado na lógica e nos detalhes, enquanto o hemisfério direito é associado às emoções e à plenitude. Isso significa que se você usa apenas o hemisfério esquerdo, tudo faz sentido logicamente, mas não há componente emocional. Se você olhar apenas pelo hemisfério direito, você ficará emocionalmente conectado, mas sem lógica. Isso ocorre conosco desde a infância até a vida adulta, mas se você conseguir fazer com que os dois hemisférios trabalhem juntos, você poderá alcançar a superaprendizagem, onde pode absorver informações muito mais rapidamente. Além disso, você terá uma ampla variedade de maneiras de pensar que incluem tanto o componente emocional quanto o intelectual.
Se você estiver operando apenas com a dominância cerebral, estará desligando um componente do seu sistema nervoso. No entanto, exercícios cerebrais que envolvam cruzar braços e pernas podem sincronizar os dois hemisférios, o que pode deixá-lo mais calmo, preenchido e capaz de manifestar funções neurológicas que o apoiam. É por isso que quando você chega em casa à noite e relaxa, muitas vezes cruza as pernas sem perceber, o que pode ativar o processo cerebral como um todo. Se você estiver estressado para uma prova, por exemplo, cruzar os braços e as pernas pode ajudar a sincronizar seus hemisférios e melhorar seu desempenho. Se você deseja relaxar após um dia de trabalho, experimente cruzar os braços e as pernas por 3 ou 4 minutos. Isso ativará ambos os hemisférios cerebrais, levando a uma sensação mais eficaz de relaxamento e calma. Quando seguimos padrões repetitivos, usamos os mesmos caminhos neurais e deixamos de ativar muitas funções cerebrais. Por isso, é importante envolver-se em atividades que promovam a sincronização hemisférica, evitando repetir velhos hábitos e permanecendo consciente do que estamos fazendo. Quando usamos todo o nosso sistema nervoso, nossa vida se torna mais saudável, prazerosa e leve. É possível usar 100% da atividade cerebral, e isso pode levar ao apoio e crescimento em nossas vidas.